Qual é a confiança que nós podemos ter numa justiça que tem decisões díspares sobre o mesmo fato? Não é incomum atualmente a gente acompanhar decisão, e não decisões de juízes de primeira instância, mas de magistrados renomados que já passaram aí uma boa parte da carreira na vida jurídica e agora chegaram às cortes superiores. É justamente dessas cortes superiores que a gente espera a maior segurança jurídica, ou deveria pelo menos esperar. Recentemente, nós acompanhamos uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal a respeito do compartilhamento de dados de uma operação, a Operação Lava Jato, com a cúpula da Procuradoria-Geral da República. O ministro Dias Toffoli entendeu que a Procuradoria-Geral da República deveria ter acesso àqueles dados que foram investigados pela Operação Lava Jato e que eram guardados, às 7 chaves em Curitiba. Na volta do recesso, o ministro Edson Fachin, prevento da Lava Jato, juiz que deve decidir sobre as questões da Lava Jato, decidiu de forma diversa do colega, ou seja, a Procuradoria-Geral da República não pode ter acesso aos dados da investigação da Operação Lava Jato. Esses dados devem ser preservados, devem ser mantidos sob sigilos, claro, compartilhados apenas com o Poder Judiciário nas ações ligadas à operação. Ontem nós tivemos mais um exemplo dessa insegurança jurídica, aqui sem entrar a fundo no mérito das decisões, mas tratando de uma maneira geral sobre o conflito que há sobre o mesmo fato de ministros de instâncias superiores. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, revogou a prisão domiciliar do Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do atual senador Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado no esquema da rachadinha da Alerj, época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Nós tivemos há algumas semanas, também durante o recesso do Judiciário, uma decisão do presidente do STJ, o ministro Noronha, que concedeu a prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz. Ou seja, são dois exemplos clássicos do momento de insegurança jurídica que o país vive. Qual é, eu repito aqui, a garantia que o cidadão pode ter das cortes superiores se nós temos decisões antagônicas, monocráticas sobre o mesmo fato, O que se espera justamente da mais alta cúpula do judiciário de um país é a segurança, é a tranquilidade, é a prudência, é a convergência para decisões que tornem aí o país abraçado por uma regra, por um precedente, por uma jurisprudência que possa servir e balizar até mesmo decisões de magistrados de instâncias inferiores. Não é essa segurança, não é essa garantia que os nossos tribunais superiores estão dando. A gente pode esmiuçar aqui, trazer mais detalhes sobre os dois casos, sobre a conveniência, sobre os motivos pelos quais os magistrados decidiram dessa forma. Mas, em linhas gerais, o que precisa ficar dessa história toda, é uma lição, para que nós tenhamos decisões colegiadas sobre esses assuntos polêmicos, que o assunto seja debatido, que cada um traga ali o ponto de vista jurídico, que a discussão possa envolver diversos artigos da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça. O que nós precisamos ter é tranquilidade, é serenidade nas cortes superiores e, o mais importante de tudo, que elas possam emanar segurança jurídica, algo que não está acontecendo. Esses são dois exemplos clássicos, desse momento em que estamos vivendo. Interferência política nessas decisões, o que está por trás disso tudo? É um dos assuntos para a gente debater hoje até às 10 horas da manhã aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que tem direto de Brasília o jornalista Cláudio Humberto para já entrar nesse bate-papo conosco. Fala, Cláudio, tudo bem? Olá, Pedro, muito bom dia Thaís Freitas, bom dia São Paulo. Olha, essas decisões, esse vai e vem da justiça no Brasil e sobretudo nos tribunais superiores, de fato causa muito má impressão, porque é suposto que tenhamos no Supremo Tribunal Federal, em tribunais como o próprio Superior Tribunal de Justiça, pessoas que são conhecedores profundos da legislação, É por isso que a gente não entende como é que dois ministros de um mesmo tribunal podem ter
uma interpretação ou uma avaliação tão distante, tão antagônica um do outro, né? Como é que um entende uma coisa e outro entende outra completamente oposta, né? Afinal de contas, o que é que prevalece? É a lei? É o que está na lei, é o que está escrito, né? A letra fria da lei, ou é a conveniência política, ou é a idiosincrasia pessoal, ou são outros fatores alheios aos autos do processo, né? Essa é que é a grande dúvida, mais do que isso, né? É a grande certeza. A gente tem observado que muitas das decisões não tem nada a ver com o que consta da lei. Agora, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, se passa um caso muito assim, que atende à expectativa que o Pedro falou agora, né? Decisões polêmicas devem ser adotadas pelo colegiado, com o voto e a opinião enfim, do colegiado dos ministros, e não apenas em decisões monocráticas. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando agora um caso cujo relator é o ministro Edson Fachin. Ele gosta de uma polêmica, né? E o ministro Fachin está propondo a criação ou a criminalização do que ele chama de abuso de poder religioso, né? Isso é no âmbito do julgamento do caso de uma vereadora de Goiás, que por ter ligações evangélicas terá sido favorecida na eleição por conta dessas ligações com a igreja evangélica. E a questão é que a lei não proíbe, né? Não há. Eu também fico assim meio encafifado quando a gente percebe a influência de determinadas igrejas evangélicas e também da Igreja Católica no voto das pessoas. Mas a questão é que a lei não proíbe, não é? E tem ali como é que eu diria, um limite tênue, né? Que pode ser rompido, ou por outra, não pode ser rompido, que é o da liberdade de expressão, né? Então, assim, tem lá o ministro Edson Fachin defendendo isso, defendendo a criminalização do que ele chama de abuso de poder religioso. Outras influências no processo eleitoral, ele não acha, ele não se importa. Quer dizer, sindicalista pode usar a entidade para influenciar o voto dos seus associados. Os artistas podem também fazer isso. Cantores, atrizes, atores podem participar, inclusive, de campanhas eleitorais. Os professores podem continuar fazendo política na escola. Nada disso incomoda o ministro Edson Fachin, aparentemente, porque o objetivo dele, o foco dele, são exatamente os pastores e bispos da igreja evangélica, mas como não pode particularizar, envolveu, digamos assim, o religioso, né? E aí entrou padre, freira, enfim, ninguém pode, na concepção do ministro Fachin, ninguém poderia participar disso. Mas aí é uma decisão de fato polêmica, mas sobretudo assim, é uma interpretação criativa da lei, né? É o tribunal, é o juiz, é o ministro querendo legislar, querendo inventar lei que não existe, né? O que a gente espera dos tribunais, eu como cidadão leigo, né, e que confia muito na justiça, que considera que a justiça é a última trincheira da cidadania, né, é a última esperança, quando não restar mais nenhuma esperança para o cidadão, tem a justiça, né? O que a gente espera é que essa justiça se comporte de acordo com o que prescreve a legislação. Nós não precisamos de juízes que façam interpretação criativa da lei ou que inventem lei para atender aos seus interesses político-partidários, ideológicos ou eventuais idiosincrasias pessoais. Agora, 8h09, Cláudio Humberto, e quando a gente fala de decisões díspares, é difícil a gente, às vezes, até entender o que acontece ou explicar, aquela brincadeira de explicar para um marciano o que acontece aqui no nosso país, né? O Pedro relatou várias decisões da Justiça que são contraditórias. Se a gente pensar hoje no que existe dentro do próprio Ministério Público, não é? Com aqueles defensores da Lava Jato querendo continuar vivendo ali naquela bolha de poder que foi criada, a PGR querendo criar um outro mecanismo e enfrentando resistências dos procuradores, isso também é uma comunicação dúbia. E se a gente pensar hoje na principal questão, não é? Que é a questão da pandemia, Covid-19, também as posições que não são únicas entre governo federal e governadores. E aí eu queria aqui colocar o nosso ouvinte na conversa também e perguntar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o seguinte:
por que você acha que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro não para de aumentar. Por quê? Nosso WhatsApp 11 999048756. Grava sua mensagem com nome, lugar onde você está e a sua opinião, que a gente vai colocando aqui ao longo do jornal. Porque hoje mais uma pesquisa indica essa alta na popularidade do presidente da República, e não é uma alta pequena, não, é uma alta considerável. Isso já havia sido detectado em números da pesquisa do Instituto Paraná, nosso parceiro aqui no Grupo Bandeirantes, também do Data Poder, parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que na semana passada trouxe esse levantamento com alta da popularidade quase que generalizada do presidente Jair Bolsonaro, e hoje mais um instituto comprovando essa tendência, o Instituto Datafolha, que mostra, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro tem hoje a sua melhor avaliação entre os brasileiros desde o começo do mandato. E olha que começo do mandato é aquele momento de alta de popularidade. É o auge do casamento. Isso, você começa ali em cima e depois vai caindo. Esse é o fluxo normal. Qual é a explicação? Se a gente hoje vive num momento de alta constante no número de mortes no nosso país, a gente ainda não conseguiu sair do tal do platô de mais de 1.000 mortes por dia. A economia vai se recuperando lentamente em relação a esse choque gigantesco do que é provocado pela epidemia da Covid. A perspectiva é que o PIB caia de 5% a 6%. Então, brincando novamente com o Marciano, né? Oi, Marciano. Olha, esse é o quadro aqui no nosso país. Há mais de 100 mil mortos pela Covid, a economia está ruim, desemprego com taxas recordes. Aí o Marciano vai falar, bem, quem está tocando esse país deve estar ali enfrentando dificuldades junto à população, né? E não é o que as pesquisas mostram, muito pelo contrário. São várias as possibilidades, né, que a gente pode pensar aqui nessa explicação. A primeira delas, é a mais óbvia, é o auxílio emergencial, que atingiu quase 40% da população, né? 40% da população pediu o auxílio emergencial. Quase tudo isso levou muita gente que nunca tinha tido renda na vida, inclusive. E isso é importante que seja dito. É claro, aqueles prejudicados são a maioria, pessoas que perderam o emprego, perderam a sua possibilidade de continuar atuando na economia informal, receberam esse auxílio para conseguir comer durante esse período. Mas teve muita gente que nunca trabalhou na vida e que aí de alguma forma se qualificava nas regras e que levou o auxílio também. E a gente sabe que dinheiro entrando no bolso, quem nunca ouviu a expressão, é o dinheiro do Bolsonaro, é a ajuda do Bolsonaro, isso colou. E isso é um fator muito importante. O fato do presidente Jair Bolsonaro ter se recolhido em relação a declarações polêmicas diminui a marola e isso de alguma forma ajuda. E me parece que também a dificuldade que governadores tiveram, houve a questão ali, a cisão, né? Quando a gente fala de decisões diferentes, do presidente da República batendo o tempo todo na tecla de que o país não podia parar e que tinha que enfrentar a Covid e a tal vida que segue, e quase todos os governadores que receberam do Supremo a missão de tocar na prática essa história, fazendo as suas políticas de isolamento em maior ou menor grau. Hoje, agosto, meio de agosto, isso começou lá em março, quando a gente fala de isolamento completo, parece que é uma hipótese inalcançável nesse momento. Já passou isso, já passou. Os governadores não conseguiram apresentar para a população qual seria, de fato, a solução pós aquele isolamento inicial de 10, 15, 20 dias, 40 que seja da quarentena, mas não de 4 meses, não é? É um caldo político interessantíssimo aqui também para a gente colocar para os nossos ouvintes dessas várias decisões diferentes e dúbias e que expõem para o nosso ouvinte também, e acho que sem cair no lugar comum, mas expõe também, eu acho que a particularidade e o interessante de um regime democrático, né, em que a gente tem posições diferentes convivendo e que, às vezes, posições que parecem que não serão ali as majoritárias ou as vencedoras no fim das contas, conseguem de alguma forma se colocar. Eu acho que o Cláudio concorda com a gente, né, Thaís? É auxílio emergencial e a postura do presidente, que mudou radicalmente, né? O presidente parou de dar aquelas entrevistas na grade, como a gente chamava, né, Cláudio? E tem uma outra postura que é evitar o embate, é um pronunciamento mais sereno, a chamada liturgia do cargo, né? Parece ter chegado, né, ao presidente, que atuava ali como muito mais um deputado, um parlamentar ali do baixo clero, do que como presidente da República no início do mandato, hein, Cláudio Humberto?
Exatamente. Eu acho que são todos esses fatores e mostra também em que se baseava, né, em que se sustentava a popularidade, por exemplo, do ex-presidente Lula na região Nordeste, sobretudo, e também entre as pessoas mais pobres, né? Era o Bolsa Família, né? Era simples assim. Quando temos numa situação de pandemia, um presidente cujo governo favorece a distribuição do auxílio emergencial, alcançando um número de pessoas ainda muito maior do que aquelas atendidas pelo Bolsa Família, isso mudou completamente o quadro, né? E esse tipo de coisa acaba sendo de tipo como é que eu diria, de favor ou de prestação ou de presença do Estado brasileiro na vida das pessoas é atribuída ao presidente da República. Aí não adianta dizer, olha, na verdade a Câmara alterou o projeto, que quem está pagando é o governo federal, né? Isso é que interessa às pessoas que estão ali vivendo uma situação aflitiva. Eu me lembro que o Aldo Rebelo era ministro do governo Lula, e ele é alagoano, embora tenha feito carreira política em São Paulo, e aliado, na época, aliado do então presidente Lula. E ele estava lá em Alagoas, ele tem lá um sítio, e ele e a esposa saíram para ir para foram à feira do município vizinho. Ele estava de férias e no meio do caminho ele vê uma mãe com duas crianças, levando duas crianças pelo braço ali no acostamento da estrada. Ele para, o casal para e oferece carona àquela senhora que estava indo também com o mesmo destino, mas ela estava indo receber o Bolsa Família. E na conversa, a senhora está indo lá, vai fazer o quê? Ela acabou contando que estava indo receber o Bolsa Família do prefeito, que o prefeito, que é uma coisa que ela mais agradecia, era aquela Bolsa Família que o prefeito dava. E ele entrou, e foi isso que reorientou a política de propaganda do governo Lula, porque ele voltou para Brasília apavorado. Ele disse, olha, estão achando que o povo está achando que é o prefeito que está dando Bolsa Família, e não o governo federal. E o governo federal, então, fez uma campanha maciça na época, uma campanha publicitária, para colar a imagem do então presidente Lula ao Bolsa Família, e isso foi que colocou sempre digamos assim, a aprovação ou a aceitação do petista ex-presidiário ali nas alturas, sobretudo na região Nordeste. Essa situação está mudando, essas pesquisas têm demonstrado. A primeira que detectou esse crescimento da popularidade e da aprovação de Bolsonaro foi o Paraná Pesquisa, depois veio o Poder, né? E agora o Datafolha também confirmando. A Thaís falando sobre os números, né? Como são muito mais expressivos, são os mais expressivos de sempre, né? Hoje, né? O governo Bolsonaro começou lá atrás, né? Na primeira pesquisa que foi feita lá no começo do governo, começou já sendo considerado 32%, considerando o governo dele bom ou ótimo, né? 32%. Hoje está em 37%, né? O ruim, quem considerava o ruim péssimo, que é exatamente aqueles que não votaram nele, né? 30% no começo do governo, né? E hoje essa avaliação cresceu um pouco de 30 para 34. Agora, o regular, que começou lá em 33 e foi caindo, chegou ali a 22, hoje está em 27. Quer dizer, o presidente de fato está recuperando a sua popularidade e confirma uma posição de eleitor importante nas eleições municipais deste ano. O apoio do Bolsonaro vai valer muito nas eleições municipais deste ano. Mas ele está querendo ficar quietinho, não está não, Cláudio? Pelo menos no on, né? No off pode ser outra coisa. O apoio será discreto, né? Por exemplo, ontem ele esteve em Belém do Pará, né? Eu tenho imagens aqui, vou até mandar para vocês, tem imagens aqui da recepção da população do Pará ao presidente que são impressionantes. Né? A visita dele ao Piauí, Cláudio, né? Recentemente, foi mais ou menos isso também. E acho que aí que a gente começou... Ele foi à Bahia, nessa mesma linha. A gente começou a ver, né, que esses resultados aí dessas pesquisas, né, a melhor fotografia dessas pesquisas são essas imagens, né, Cláudio? Exatamente. E aí, quando eu falo do apoio mais discreto, é assim, se ele sobe na carroceria de uma caminhonete e desfila no meio do povo lá,
o candidato a prefeito está do lado dele, nem precisa pedir voto, né? Aquele cara ali vai ter com toda certeza, vai haver uma transferência imediata de votos para aquele político. Eu acho que esse tipo de apoio ele fará. Eu acho que ele não vai entrar em bola dividida, de subir em palanque, fazer discursos inflamados em defesa de um candidato no Rio ou em São Paulo, a não ser que seja uma coisa pela qual que ele considera algo que ele considera de fato muito importante. Aí talvez ele entre, mas pequenos gestos, né? Pequenos acenos, uma foto, qualquer coisa, uma palavra curta em favor de um candidato pode fazer grande diferença nas eleições deste ano. Pois é, mas a gente tem, como você disse, não é, Cláudia? Essa pesquisa é o retrato do dia de hoje, não é? É uma que retrata agosto, quando ainda é pago o auxílio emergencial. E a questão é, olhando para frente, a gente fica imaginando ali a coceirinha na mão do governo, que deve dar num momento como esse, de manter algum tipo de programa enorme e generalista como esse, de concessão de benefício social para a população. É aquilo que a gente fala sempre aqui, não é? Ainda não há uma clara porta de saída do auxílio emergencial. As consequências para a economia da crise gerada pelo Covid continuam. A gente não pode manter esse tipo de política eternamente, porque senão o país quebra. E aí a gente volta a outra discussão, que é: o governo está querendo gastar mais mesmo para manter esse tipo de auxílio? Ou vai tratar 2020, como deveria, me parece, de uma forma especial, considerando que aqui há até um regime jurídico diferente que foi aprovado pelo Congresso por causa da pandemia, e 2021, vida que segue, e a gente vai ter que ajustar os nossos gastos, né? Acho que é essa a questão que fica agora também. No quadro de hoje, está dando muito certo para o governo. No quadro de setembro, quando há a possibilidade de que o auxílio não seja pago, essa possibilidade existe porque isso ainda não foi anunciado. Como é que vai ficar, né? Aliás, eu vou colocar aqui para a gente acompanhar. Sobre isso, viu, Thaís? Sobre isso, o governo recebeu ontem $1 bilhão, que corresponde, grosso modo, a 5 bilhões de reais, exatamente para ajudar no pagamento desses programas emergenciais.